Pôntius Pilate, o governador romano envolvido na crucificação de Jesus Cristo, é uma figura que transcende a esfera religiosa para se tornar um símbolo de dilemas históricos e morais. Sua história, marcada por decisões enigmáticas como a libertação de Barrabás e a famosa cena de lavar as mãos, ocorre em um período de intensos conflitos culturais, tensões religiosas e o peso do poder político. Neste vídeo exploraremos a vida, as escolhas e o destino final de Pilatos, buscando desvendar o enigma em torno desse personagem central da história bíblica. Pilatos aparece frequentemente nos relatos da crucificação de Jesus. No Novo Testamento, ele foi o quinto governador da província romana da Judéia, servindo sob o imperador Tibério entre 26 DC. Durante seu governo, Pilatos desempenhou um papel crucial nos eventos descritos nos evangelhos. Sua decisão de permitir que os judeus escolhessem libertar Barrabás, um criminoso notório, em vez de Jesus, marcou sua história de forma indelével. Apesar de sua esposa ter sonhado com Jesus e advertido Pilatos a não se envolver, ele cedeu à pressão da multidão e entregou Cristo para ser crucificado. O cenário em que Pilatos atuou era de grande tensão entre os romanos e os judeus. A ocupação romana da Judéia, iniciada em 63 AC, era profundamente ressentida por muitos judeus, que ansiavam pela independência política. Além disso, as diferenças culturais e religiosas entre romanos, que eram politeístas, e judeus monoteístas intensificaram os conflitos. As práticas religiosas judaicas eram vistas como peculiares pelos romanos, enquanto os judeus consideravam as imposições culturais romanas como ofensivas. A cobrança de altos impostos pelos romanos para sustentar seu vasto império era outro motivo de descontentamento. Pilatos, como governador, era responsável por manter a ordem, cobrar impostos e garantir a lealdade ao Império Romano. No entanto, sua maneira de exercer poder, frequentemente insensível às práticas religiosas judaicas, resultou em conflitos frequentes. Tentativas de instalar emblemas romanos em Jerusalém, por exemplo, geraram protestos e aumentaram a tensão entre a população local e o governo romano. O início da vida de Pilatos é pouco documentado. Ele nasceu por volta de 26 AC, em uma família da ordem equestre romana, uma classe social abaixo da aristocracia senatorial, mas ainda considerada parte da elite. Os registros históricos indicam na Itália Central. Detalhes sobre sua educação ou carreira inicial são escassos, mas sua ascensão foi atribuída a conexões políticas influentes, comuns para indivíduos de sua classe. Como prefeito da Judéia, Pilatos possuía amplos poderes. Ele administrava a justiça, mantinha a ordem pública e comandava as forças militares romanas na região. Sua autoridade incluía o poder de impor penas capitais, embora nos relatos bíblicos ele tenha demonstrado hesitação em relação à execução de Jesus. No Evangelho de Lucas, por exemplo, vemos Pilatos tentando transferir a responsabilidade para Herodes, mas este devolve o caso a Pilatos, que então permite que o povo decida o destino de Jesus. A pressão dos líderes religiosos judeus sobre Pilatos foi intensa. Eles argumentaram que Jesus representava uma ameaça à ordem pública e ao poder romano. No entanto, Pilatos, após interrogar Jesus, concluiu que ele não era culpado das acusações de rebelião. Mesmo assim, cedeu à multidão, preferindo evitar um levante popular a fazer o que acreditava ser certo. Esse momento de fraqueza moral é simbolizado pela lavagem de suas mãos, indicando que ele não assumia responsabilidade pela condenação de Cristo. Pilatos ofereceu libertar um prisioneiro, como era costume na Páscoa judaica, mas a multidão escolheu Barrabás em vez de Jesus. Sua esposa, Cláudia,
tentou alertá-lo, dizendo ter sofrido um sonho perturbador sobre Jesus. Mas Pilatos ignorou o aviso. Após a crucificação, Pilatos continuou como governador da Judéia, mas sua gestão foi marcada por episódios de violência, incluindo a repressão brutal de galileus no templo e a execução de samaritanos que buscavam artefatos religiosos. Esses atos de brutalidade levaram à insatisfação da população local, e Pilatos foi denunciado ao governador da Síria, Lúcio Vitélio, em 37 DC. Pilatos foi chamado de volta a Roma para responder por suas ações, mas o imperador Tibério morreu antes de seu julgamento. O novo imperador Calígula não o reintegrou como governador. Relatos sugerem que Pilatos foi exilado na Gália, onde, segundo a tradição, teria cometido suicídio devido à desgraça. Os relatos da morte de Pilatos são variados e muitas vezes contraditórios. Eusébio, historiador cristão do século IV, afirma que Pilatos cometeu suicídio, visto como uma punição divina por seu papel na crucificação de Jesus. No entanto, historiadores modernos questionam essa narrativa, apontando a falta de evidências concretas. Alguns sugerem que Pilatos simplesmente se aposentou como oficial romano, enquanto outros acreditam que sua morte foi envolta em mistério. A tradição cristã retrata Pilatos como um símbolo de escolhas morais mal feitas e da fraqueza diante da pressão popular. Sua lavagem de mãos tornou-se um gesto icônico de abdicação de responsabilidade. Embora muitos considerem que ele tentou evitar a crucificação de Jesus, sua incapacidade de agir com firmeza resultou em um desfecho trágico, tanto para ele quanto para Cristo. Além disso, os relatos históricos sobre Pilatos são escassos e muitas vezes influenciados por perspectivas teológicas. Escritores antigos, como Tácito e Joséfo, mencionam Pilatos brevemente, geralmente em contextos que destacam suas ações brutais e seu governo impopular. Essas descrições reforçam a imagem de um líder pragmático, mas incapaz de equilibrar poder e moralidade. O legado de Pilatos continua a intrigar estudiosos e religiosos. Ele é visto como uma figura que enfrentou dilemas complexos em um período de intensos conflitos culturais e políticos. Sua história oferece lições sobre as consequências das escolhas feitas sob pressão e o impacto duradouro de nossas ações em momentos críticos. No final, Pontius Pilatos permanece como um exemplo de como o poder pode ser corroído pela indecisão e pela falta de coragem moral. Sua participação na crucificação de Jesus Cristo ecoa através dos séculos, convidando a reflexão sobre as nuances da condição humana e as escolhas que moldam nosso destino. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar o que pensa sobre a história e o destino de Pilatos. Obrigado por assistir.